Com imagens de Robson Vieira, edição de Newton Bandeira e direção de Adilson Caetano, eu sou Priscila Anderson e já está no ar o programa Destaque Empresarial. Nós iniciamos o nosso programa com o quadro Direito Empresarial com o advogado Renato Cerutti. E o tema de hoje são os crimes digitais. Olá, nós vamos tratar no quadro Direito Empresarial dos crimes digitais cometidos no ambiente de empresa. O que são os crimes digitais ou e-crime ou cybercrime, os crimes informáticos? São todas aquelas condutas tipicamente criminosas, consideradas como crime, em que se utiliza como ferramenta a internet, ou um computador, um dispositivo móvel, enfim, se utiliza a internet, o ambiente de internet, ou mesmo um computador ou uma rede de computadores para o cometimento de um determinado crime. Os crimes digitais, eles têm acontecido de uma maneira muito frequente agora a partir dos anos 60. Isso tem se tornado muito comumente por conta da própria popularização da internet no Brasil. Esses crimes têm sido tratados pela legislação agora de uma maneira um pouco mais pontual e tapando lacunas que existiam na lei por conta de não ter sido, naquela época atrás, não se existia, não era considerado como crime. Um exemplo clássico é a Lei Carolina Dickmann, conhecida como Lei Carolina Dickmann popularmente, que foi a invasão por um hacker de um determinado dispositivo dessa atriz e em que foram roubadas fotos íntimas e que essas fotos foram divulgadas pela internet, de maneira que se aprovou em tempo quase que recorde junto ao Congresso Nacional a Lei 12.737, que tipificou algumas condutas como crime. Exemplificando alguns desses crimes digitais, temos o terrorismo digital, espionagem industrial e a pirataria de software, talvez os mais comuns dos crimes que são cometidos, inclusive no meio de empresas. A pirataria de software é quando você tem um determinado dispositivo móvel ou computador, geralmente muito comum, que se tenha um determinado software sem a legalização, sem o registro daquele software junto ao fabricante. Então é um crime muito comum que sempre é cometido, não só por pessoas físicas, mas também nas empresas. O terrorismo digital, que é uma maneira que se propaga o medo junto a determinadas pessoas ou empresas, em que se faz a divulgação, por exemplo, de muitos dados, nome, endereço, telefone, declaração de imposto de renda, e se divulga isso para que se crie um medo naquela pessoa que tem os dados divulgados, para que deixe de fazer ou que faça determinada situação. E também temos os casos de espionagem industrial, que é o roubo de dados de determinadas empresas para obtenção de uma determinada vantagem econômica, financeira, política. Que são casos clássicos que acontecem, por exemplo, com roubos de fórmulas de determinadas indústrias para que seja prejudicada ou para que se faça uma pirataria daquela determinada fórmula roubada. Bem, pessoal, esse foi o quadro Direito Empresarial. Semana que vem falaremos de uma outra matéria também dessa área empresarial, que seria a responsabilidade dos empresários nos crimes digitais. Até lá! Obrigada, doutor Renato Cerutti, pela contribuição em nosso programa.